Tá iniciando mais uma conversa com Lani Menezes. Gente, uma conversa sempre com informações, reflexões são relevantes para nosso conhecimento no nosso dia a dia. E hoje a minha convidada é a doutora Patrícia Alevato. Gente, ela é presidente da Comissão Nacional dos Direitos das Pessoas Idosas. E tem muito para falar, para conversar, para nos despertar, porque esse assunto é importante. E olha, estamos traçando esse caminho também. Como é que você está? Tudo bom? Olá, como vai? Tudo bem? Olá a todos que nos vejam agora, em qualquer momento. Quero dizer que é uma honra estar aqui, seu convite para a gente falar da pessoa idosa. Porque a pessoa idosa, ela é uma pessoa muito importante. Eu acho que chegou o momento, agradeço a apresentação. Eu já há muitos anos defendo a pessoa idosa, desde a época da faculdade, onde fiz meu trabalho de conclusão sobre a pessoa idosa e o Estatuto da Pessoa Idosa, para falar de que forma ele tem eficácia no nosso ordenamento jurídico. Então, Lani, desde 2016, eu abracei essa causa. Então, gente, segura um pouquinho, que a causa aqui e os estudos são grandes. Mas só para lembrar você que, gente, compartilha, esse é o nosso pedido, para compartilhar, para acompanhar, para lá dar seu cliquezinho. E aí, ó, acompanha as redes sociais do Ilha Notícias, da Lani Menezes. E se você ainda não segue o canal, segue lá, é o único nosso pedido. Sabe por quê, gente? Vocês vão ver ao final desse bate-papo o quanto nós, às vezes, pecamos com pessoas que estão bem próximas a nós. E aí a gente volta agora para essa data aí e começa a contar a sua história. Então eu vou contar um pouco da história de como cheguei até a doutora Patrícia Alevato. Foi uma pessoa, assim, sempre muito com viés artístico. Adorava sempre aquela coisa torta, ângulos, etc. Então, comecei minha formação como arquiteta, estudando arquitetura. É uma curiosidade de poucas pessoas, mas arquitetura eu gostava de interiores. Então, eu fui trabalhar com a parte de arquitetura de interiores. Me formei na Escola de Belas Artes aqui no Fundão, minha primeira formação acadêmica. E durante esse período, eu fui convidada para trabalhar numa companhia aérea italiana, na Alitalia. Trabalhei alguns anos e fui RP, Relações Públicas. Gente, a gente não está falando só com uma advogada, tá percebendo? Não sou só advogada. Uma mulher de grande conhecimento. Public Relation. Então, essa é a minha base, que eu tenho até no contato humano com as pessoas, eu adquiri. Trabalhando com essas pessoas, tive a honra de atender pessoas como notórias como Pavarotti. Olha! Jogadores de futebol, na época era Falcão, Careca, etc. Cantores como Toquinho, Dr. Roberto Irineu Marinho, da Rede Globo, e todo o corpo diplomático da Itália, que é a minha segunda pátria, e eu falo fluentemente italiano, então isso me deu uma base muito grande. Que delícia! Após um período, eu acabei indo morar na Itália, morei 2 anos na Itália, o que hoje me traz conhecer muito a cultura a fundo, até porque meus pais são italianos, né? Meu pai hoje já está no céu, descansa, mas a minha origem de base... Então, a família italiana ela é muito tradicional, ela é muito arregada aos avós. Fui criada por meus avós. Minha avó, com 12 anos, italiana, me ensinou a fazer cucina italiana, que é uma coisa que não parece, mas eu cozinho bem a beça, tá? Então, Legal. E aí vem dessa minha vida. Morei na Itália e voltei para o Brasil. E, infelizmente, eu tive um acidente, é uma questão muito pessoal, eu não gosto de falar, mas vou falar. Eu tomei uma bolada na praia e tive um problema muito sério no meu pescoço, quase quebrou. Na época, tive uma lesão e voltei para o Brasil, a morar no Brasil, onde, graças a Deus, o doutor Paulo Niemeyer me cuidou. E eu fiquei com uma pequena sequela, mas a vida continua. E daí comecei a trabalhar na parte de projetos de interiores de eventos durante 20 anos. Gente, então, aí meus projetos bombavam nas revistas e etc. Fui percussora de vários espaços aí, projetos assinados por mim, que até hoje ainda repercute bem isso. Mas aconteceu nessa trajetória, meu pai teve alguns problemas, fizeram traições com eles, falsificação de assinaturas, e me via embrenhada no mundo jurídico. E aquilo me colocou dentro de uma situação onde eu não conhecia,
tá? E Ou seja, até esse ponto você não era advogada. Não era advogada. Você estava bombando. Bombando dentro do áreas. mundo dos eventos, tá? Isso. Super notória. As pessoas até hoje, né, me procuram. Minhas clientes eu fiz por gerações de família e hoje são minhas amigas, pessoas que são a nível político ou a nível artístico. Então, assim, foi uma família que eu criei também. E isso me deixa muito satisfeita, porque graças a Deus nunca tive uma reclamação, só criei amigos e uma amizade que eu trouxe para até esse momento de vida. E quando eu vi esse problema ocorrer, eu me vi num abismo. E meu pai já adoeceu, infartou por conta disso. Nossa, então, aquela carga, apesar de ser a filha menor, era caçula, mas meu pai sempre, desde 18 anos, me delegou essas tarefas, de assumir as coisas dele. Então, eu vi aquela necessidade, eu falei, vou estudar direito. Na época, a universidade ainda existia aqui próximo de casa. Então, no meu tempo livre, eu ia para a universidade e estudava. Eu falei, eu vou me formar rapidamente, lógico, dentro do prazo de 5 anos, e vou ser advogada. Então, gente, não foi, entre parênteses, por amor. Na época, foi por necessidade, para saber o que estava sendo feito. Quer dizer, você foi buscar esse conhecimento para poder ajudar a entender o que estava acontecendo na própria família. Sim, dentro da família, porque aquilo ameaçava o patrimônio do meu pai, uma pessoa que... isso causou problemas de saúde nele. De saúde. E era um imigrante, uma pessoa que trabalhou muito para conquistar qualquer coisa que tenha tido, e era, assim, uma injustiça familiar. Então, tinha muito cunho ali dentro. Eu tinha 2 ou 3 pessoas que eu conhecia do mundo jurídico, que na época me davam algumas orientações, mas eu achava que assim eu precisava beber na fonte para entender. Eu sempre fui muito assim pragmática. Eu gosto de coisas assim, de entender aquilo. E assim, o direito era o lado oposto do que eu era. Era da criação, o direito era enrijecido, normas fechadas, específicas. Então você imagina o que eu vivenciei, mas o amor por um pai era maior. E aí, só para a gente continuar conhecendo essa história. Aí, quando você entrou, você tinha esse objetivo de ter um conhecimento mais amplo para que você pudesse dar esse suporte familiar. Mas, nesse momento, você era jovem, seu pai ainda também, né? Não, já não era tão jovem, já era mas mais ou menos. Mas aí você foi se apaixonando por essa área de atendimento dos direitos aos idosos? Sim, justamente. Porque nós tínhamos aí também uma outra área que seria a migração. Sim. Seria outras áreas. Mas que você dentro dessa questão, quando eu entrei dentro da área jurídica, eu fui vendo o quê? Onde tinha os gargalos, que era a necessidade da pessoa idosa. E justamente o meu trabalho de conclusão, eu fiz sobre isso. A eficácia do estatuto, na época se chamava Estatuto da Pessoa Idosa, hoje trocou a nomenclatura. Estatuto agora da pessoa idosa, era do idoso e agora da pessoa idosa. Então, e meu pai esteve presente. E ele ficou super emocionado. Estava toda o pessoal da universidade. Foi uma forma de homenageá-lo. E graças a Deus que eu tive essa oportunidade, que depois... E ali eu prestei já meu exame da ordem no 9º período e eu logrei êxito, Lânia. Eu passei no 9º período, eu ainda não era apta, eu não estava formada, mas eu já estava apta a receber minha carteira. Então, ou seja, que é algo que demonstra que você foi muito focada em alcançar o seu resultado. Sim. Porque normalmente a gente sabe, né, gente, quanto deixa nervosas as pessoas. Né? Essa prova é uma prova que tem pessoas que passam anos e não passam, porque às vezes conhece, mas chega na hora e se perdem na prova. Deixa o emocional falar mais alto, mas eu achava, eu não sei porquê, era aquela questão intuitiva, eu achava que eu tinha que prestar ali, eu fiz no momento, assim, já estava cuidando dele e eu fiz, quando eu passei na primeira, eu tive assim, eu fiquei tão estarrecida porque eu fiz a nível para uma experiência, mas sempre mas muito afirmativa. Eu sou muito afirmativa na minha vida. E graças a Deus, passei na primeira e fui para a segunda, fiz em direito tributário e logrei êxito. Então, nesse meio tempo, eu tive que esperar terminar a faculdade para poder vir a minha formatura, para daí receber minha carteira da ordem. E nesse meio tempo eu perdi meu pai. Meu Deus, ou seja, você o presenteou em vida. Eu presenteei em vida, mas eu consegui estar colando o grau na secretaria. Quando eu cheguei em casa, ele já estava em sistema de home care, após um AVC. E eu falei, olha só, eu te entrego isso, porque eu não fui na minha formatura que eu não achei justo. Você já não está bem. Aí ele falou para mim,
Patrícia, porque ele me chamou sempre Patrícia. Meu nome de batismo é Patrícia, mas aqui, por um erro cartorário, eles não quiseram colocar. Meu nome tem um Z, um zeta, como se diz na Itália. Aí ele falou, você vai ser o que você quiser na vida, minha filha, porque eu te abençoo. E realmente essa benção, eu falo... Está carregando, né? Está carregando, e eu honro o nome Alevato que eu levo do meu pai. E, assim, e desde aí, muito já vinha toda essa paixão pela pessoa idosa, porque, assim, ela passa por muitas agruras e cada vez vinha com esse projeto dentro de mim, de que forma eu poderia ajudar essas pessoas. Ou seja, todo esse início, né, veio dessa vivência familiar, ou seja, você sentiu tudo na pele. Sim, exatamente. Né? Não é só através de uma dor, por empatia, mas você vivenciou. E aí, vamos no projeto. Quando você começou a elaborar e quando você começou a montar essa possibilidade de ter uma comissão, né, que poderia trazer mais resultados para esse público? Isso já era uma semente dentro do meu coração e foi uma convenção que eu fui. Eu participo hoje, como estou presidente, né, porque a gente não é, a gente está. Eu estou presidente, fundadora dessa comissão da ABA Nacional, que é a Associação Brasileira de Advogados. E num evento aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana, em novembro, dezembro do ano passado, acho que foi dezembro, eu encontrei o doutor Edas Dantas, o presidente nacional da ABA Nacional. Aí, aquelas coisas do destino, eu falei, doutor, eu gostaria de montar uma comissão. É da pessoa idosa, pouco se fala no Brasil sobre isso. Existe muito a fazer, um barulho ensurdecedor, porque era uma convenção, muita gente falando. Eu tenho isso gravado, tá? Está lá no meu Instagram, da Patrícia Alevato, advogada. E aí ele falou, a senhora já está nomeada desde agora, só precisa formatar a comissão. E passaram alguns meses, claro que é lógico, porque a adesão, muitas pessoas não olham esse viés da questão, dentro dos juristas mesmo. A gente tem que ser muito sincero, né? Porque outras causas dão mais visibilidade. Como a questão das crianças. São mais comovem mais. Comovem mais e trazem mais notoriedade. Mesmo eu não, em momento nenhum, eu procurei notoriedade. Eu procurei um propósito. O meu propósito, sim, é ajudar as pessoas idosas. Isso está evidente, acho que em todos os momentos da minha fala, né? E quem me conhece, convive comigo, né? Nas minhas ações, sabe que eu trabalho muito em prol disso. E aí, a partir desse momento, ele me dando o ok, eu comecei, né, a fazer, tentar montar esse grupo, e graças a Deus, agora no dia 25 de junho, fizemos 2 meses agora, né? Ainda somos bebezinhos. Tomamos posse, eu fui empossada como presidente, tem a vice-presidente, tem a secretária-geral, a adjunta e as membros. Somos basicamente mulheres, tá? É mesmo? Sim, somos mulheres. Parece que se torna-se mais sensível, né? Sim, a mulher, eu tenho que falar, é mais sensível, e quero trazer uma pontuação. A maioria da população brasileira idosa são mulheres. A maioria. Até porque a maioria são viúvas e que sobrevivem, porque os homens, eles não cuidam muito bem da saúde. Gente. Então, esse é um fato também, a gente não trabalha com achismo, a gente trabalha com dados. Os dados são dados assim, que eu estou sempre estudando, eu não estudo somente o direito, eu estudo várias outras ramificações. Porque, no final, eles se completam, sim, né? Eles que são... é para te dar uma visão geral e você poder trabalhar efetivamente naquilo que é necessário. Sim, exatamente. Porque a vida da pessoa idosa, ela tem uma complexidade, não é uma coisa simples. Você falar da pessoa idosa, você lembra, não, só aposentadoria, você pensa em previdência, não, gente, saúde, é saúde, é muita coisa, é um universo muito mais complexo. E aí, só para a gente... nesses 2 meses, Lene, você pode ver, graças a Deus, a gente tem tido um trabalho bem de destaque, tenho feito lá com o meu grupo, os índices de violência contra a pessoa idosa são altíssimos, e principalmente contra a mulher idosa. E a gente não tem dentro da nossa lei uma especificidade para atender a mulher idosa. A gente tem a Lei de Maria da Penha, a gente tem o Estatuto da Pessoa Idosa, mas uma lei que fale especificamente sobre a violência contra a mulher idosa não existe. Eu estive com o delegado Dr. Mário Silva, que é lá da Delegacia Especializada de Copacabana, da terceira idade. Ele falou, doutora Patrícia, quando chega para mim, eu não tenho nem
um local específico, porque não tem local de abrigamento específico para ela, e eu não tenho uma lei, eu trabalho por analogia, o que a gente fala é princípio da analogia. A gente traz uma outra lei para poder aplicar. Então, então, a senhora imagina a lacuna jurídica que existe aí. E a gente estava falando um pouquinho antes, né, o quanto tem crescido. Mas segura, porque ela ainda vai falar um pouco mais sobre isso. Com certeza. E aí eu queria que você falasse para a gente, assim, quais são as principais iniciativas da comissão? Quando você criou, você ramificou em várias áreas, você atua principalmente em quais linhas? Alane, a comissão, ela atua em todas as linhas onde estiver a pessoa idosa. Pessoa idosa, sim, mas principalmente nos pontos nevrálgicos, como esse que eu já acabei de falar, sobre a violência contra a pessoa idosa. A gente trabalha sobre o aspecto da saúde. Hoje eu estive com o doutor Rafael Castelo Branco, que é o presidente do Conselho de Direitos da Pessoa Idosa Nacional. Então, a gente já vem trabalhando pontos, a gente debateu, quem quiser está lá, dentro do nosso canal da aba, a palestra que eu fiz com ele, falando justamente sobre isso, onde acontecem os pontos sérios. Então, a gente sabe que existe negligência dentro das próprias famílias. Total. É onde acontecem os maiores tipos de violência, até psicológico, moral, violência sexual, porque existe violência sexual contra a pessoa idosa. A gente ouve casos. A gente tem principalmente patrimonial. Por quê? Aquela pessoa ganha aquela aposentadoriazinha, às vezes tem aquele neto. E hoje a pessoa idosa ela se tornou a fonte de renda da família. Arrimo de família. Então ela acaba sustentando filhos, netos, bisnetos que seja. Então a gente tem aí um problema muito sério. E às vezes nisso ela vai fazer um empréstimo consignado, que é em nome daquele filho, e depois o filho não paga, e aquilo se torna uma bola de neve na vida da pessoa idosa, porque compromete o mínimo existencial da vida dela. Depois ela fica sem remédio, dinheiro para comprar seus remedinhos, porque a gente sabe que, sim, o Estado, sim, tem grande responsabilidade sobre a vida da pessoa idosa, mas a gente sabe que nem todas as políticas públicas são efetivas. Com certeza. Então, eu, como filha, Lani, como filha, a gente sabe do que é hoje. A vida de uma pessoa idosa no Brasil é uma vida cara. E é interessante, sabe, Patrícia, como você está falando, porque o ano passado, o meu pai ficou doente pela primeira vez, com 89 anos, né, finalzinho do 88, para fazer 89, e aí ali eu me deparei, eu sou filha única, e ali eu me deparei com todas as necessidades, né, eles não tinham um plano, e aí eu fui apoiar não só financeiramente, mas emocionalmente, e você vê exatamente essa dificuldade. E aí eu comecei a conversar com muitas mulheres, né, outras mulheres, outras Lanes da vida, sim, que vivem, eu não sei, eu já abri mão disso, porque eu tenho que cuidar, eu botei uma cuidadora, mas não aconteceu isso, aí eu botei alguém lá, eu fico preocupada porque minha mãe está sozinha. E você vai vendo que é muito importante a visão que vocês estão dando para essa população e que a gente sabe que é crescente. Exatamente. Né? O Brasil ele está numa carreira nesse sentido, né, do envelhecimento. Por isso que você tem uma frase que é muito interessante, né, que fala disso. Sim, a gente fala sobre assim, a responsabilidade que a gente tem em cuidar da nossa pessoa idosa, porque hoje e amanhã você será a pessoa idosa de amanhã. De amanhã. Nós estamos caminhando para isso. Exatamente. Então, egoisticamente, nós estamos pavilhando uma estrada, que é uma estrada que se encontra com mato alto. Como a gente fala dentro do empreendedorismo, o mato alto é quando existe um espaço onde aquela coisa ainda é muito, muito difícil, muito precária. Você vai ter que capinar muito para poder dar vida. A gente traça paralelos entre o direito comparado do que existe em outros países, como países mais desenvolvidos, como a Itália, a França, o Japão, onde a cultura da pessoa idosa é muito mais respeitada, onde já existem políticas implantadas. Eles já vêm há 100 anos. Nós estamos há 18 anos trabalhando só nisso. Ou seja, você fala que para fora a gente tem países que estão há 100 anos já trabalhando, cuidando, questão do envelhecimento, tratando o envelhecimento saudável. E nós estamos apenas há 18 anos ainda com muita falha na sua execução. Sim. Então a gente tem muito mais celeridade em procurar efetividade. Então, a gente tem um provimento novo, onde o CNJ coloca assim, que já existia, né, pedido de prioridade, só que tem que existir prioridade máxima em qualquer processo de tramitação onde esteja a pessoa idosa. Porque a criança ela tem uma vida
para desenvolvimento. A pessoa idosa, ela vai e encontra a finitude. É isso aí. Então, a gente trabalha com um time muito rápido. Muito rápido. Precisa, só que esse time rápido aqui no Brasil não está acontecendo. E é interessante que você falou da finitude, porque assim, eu como na área da psicanálise, eu me especializando em idosos. Sim. Por quê? Exatamente por essa experiência de ter vivido com meu pai. Olha como é interessante, gente. O propósito da gente nasce Sim. em função daquilo que nós temos na mão. É verdade. O propósito dela começou no momento que ela viu a família sentindo, né, essa necessidade, e a mesma coisa foi comigo, com a minha família. E a gente estudando sobre a questão da saúde mental, a gente fala exatamente isso. A finitude, ela já traz para o idoso um luto permanente. Exatamente. E aí a gente tem várias questões emocionais, aonde nesse momento toda essa rede de apoio familiar, né, toda essa rede, ela é muito importante. E como ela falou um pouco atrás, na verdade, esse idoso começa a ter não esse apoio, e sim a agressividade da família. Exatamente. Porque a retirada da verba que ele possa ganhar, mesmo que pouquinha, é a verba que vai financiar toda uma família. E aí falta a alimentação correta dele, falta o remédio necessário para ele, e ali ainda dentro de uma pressão que a gente olha famílias que faz uma pressão como assim, mas eu estou cuidando do idoso. Não, tá querendo é o dinheiro dele. Sim, e eu Isso queria fazer um recorte com você, Alane, sobre a questão que você cuidar do seu pai ou da sua mãe, que é uma pessoa idosa, não é um dever. Muitos filhos colocam, porque eu estou fazendo um favor para o meu pai, ajudar meu pai ou minha mãe. E lá atrás, isso está dentro da Constituição, tá? Artigo 226, artigo 227, 229, por quê? Hoje, o pai e a mãe têm a obrigação de cuidar de um filho. Na velhice é o inverso. É o inverso. Então, você vai ter, sim, obrigação legal de cuidar do seu pai e da sua mãe, e de prover do que é necessário para ele, para que tenha uma vida digna. Porque lá atrás, ele proveu para você. Então, é uma inversão, sim, e existe, e nós estamos aí justamente para isso, para conscientizar, principalmente aqueles filhos que gostam de abandonar seus pais nas ILPIs, que a gente fala ILPI, é uma instituição de longa permanência. O antigo, como se falava, asilo. O asilo, não se fala mais. E a gente fala, tem filhos que gostam de abandonar em hospitais, tem filhos que procuram a curatela, entre aspas, que era a antiga interdição, para se apropriar do patrimônio desse familiar que já está a pessoa idosa, só que hoje esse mecanismo não é tão fácil, tá, de obter, até porque as pessoas vão vendo qual é o fundamento. Você, como uma pessoa de psicanálise, você sabe observar quando existe um fundamento verdadeiro ou quando aquela questão é ardilosa para poder uma pessoa subtrair os bens daquela pessoa idosa. Então, a gente é triste a gente trazer à luz essa questão, mas são questões importantes, questões que acontecem e que são questões diárias. No Ministério Público, ao qual eu estou sempre com duas promotoras, que são as responsáveis do idoso, doutora Elisa e doutora Cristiane Branquinho, são inúmeras as denúncias que chegam. Inúmeras. De maltratos, de apropriação de patrimônio, de questões de cuidadores, que às vezes se aproximam com uma segunda intenção daquela pessoa, um vizinho que sabe que aquela pessoa é sozinha, começa a se aproximar e depois pede para assinar documentos. Por isso, você, pessoa idosa, se me assistir, jamais assine um documento se você não souber o que é o conteúdo daquele documento. Peça uma pessoa amiga, uma pessoa que tem entendimento, para que ela te explique o que está acontecendo ali. Nunca dê sua senha para pessoas estranhas, só dê sua senha para uma pessoa estritamente de confiança. Né? São questões muito de confiança. Infelizmente, vocês são alvo de golpes. E é interessante, né, bastante isso que ela está falando, gente, porque eu lembro quando meu pai ficou internado, eu estava lá, né, mesmo, ele tinha feito uma operação, fiquei acompanhando, e depois quando ele foi para uma outra enfermaria, né, no hospital, você via, às vezes, o idoso sozinho. E a assistente social desesperada tentando achar a família. Exato. Né? Porque foi lá, colocou, deixou e saiu. E depois abandono. E aí é que eu fui ter essa ciência, conversando com o pessoal do hospital, eles falando, nossa, o que a gente tem que lutar aqui para fazer com que a família venha a ficar, porque assim, o direito né, de você ter o acompanhamento ali, né? Exato, então, porque a pessoa idosa, isso até é bom também reenfatizar, no Brasil, ela tem direito a ter acompanhante
dentro do hospital, salvo CTI, dentro do CTI, às vezes, em alguns hospitais, até a nível particular, eles colocam uma poltrona e a pessoa pode ficar para acompanhamento, mas vai depender, isso é uma coisa meio subjetiva. Falando em assistência social, uma coisa que a gente luta muito também é que nos hospitais, como a doutora Margarete Dalcomo citou lá no FGV, exista a humanização também. Agora que os médicos passam a ter, desde o primeiro período até o último, aula de humanização, como tem a Harvard. Por quê? Quando você está com uma pessoa idosa, principalmente um filho, você recebe notícias, as más notícias que a gente fala, de uma forma muito severa. Eles te jogam a notícia, por exemplo, seu pai vai a óbito em horas. Meu Deus. Você tem um colapso nervoso. Então, e também tem assistência social 24 horas dentro de um hospital. Não só porque finais de semana você não encontra um assistente social. Você não tem uma sala especializada para comunicação. Estou falando das grandes redes, tá? Hospitalares. Não vou citar o nome, até porque eu sou advogada e jamais a gente cita nada. A gente fala mas e deixa você tem a vivência. Sim, tem a vivência. Então, isso é uma questão muito importante. Até de que forma a vida da pessoa idosa está sendo conduzida dentro de um hospital. Porque existe muita banalização. Nossa. A gente sabe que na pandemia houve o critério da escolha. Do critério da escolha. Da escolha, de quem viveria ou de quem não viveria. De quem não viveria. Isso é muito triste, tá? Porque atrás daquela pessoa existe um amor de alguém. Existe uma família, existe um amor, existe... E atrás daquele leito, que você está ocupando a UTI, que para o plano de saúde é caro, existe seu pai, ou sua mãe, ou sua tia, ou sua avó, o que quer que seja. Então, eu acho que é muito responsabilidade de todos. É uma vida. Isso é muito importante. Você falou de uma... Né, a gente conversou e você falou alguns pontos, mas eu tinha separado aqui, assim, que você chamasse de novo a atenção da gente de desafios que você sente que são os mais urgentes a serem falados com essa constância que você tem falado, no sentido de atender o direito desse idoso. Né? A gente fala de saúde, a gente fala mas o que você destaca como os grandes desafios para que a gente precise ter bastante atenção? Porque de tudo que a gente está falando é muita coisa. Sim, mas é um universo bem amplo, né? Demais. Porque eu vou tentar sintetizar até e trazer assim, os pontos que eu julgo fulcrais. Primeiro, a saúde tem que ser ampliada. O governo tem que aumentar as políticas públicas de saúde com efetividade para a pessoa idosa, porque as pessoas não estão mais conseguindo pagar plano de saúde para a pessoa idosa. Estão insustentáveis os valores e as coberturas cada vez mais estão sendo diminuídas. Você faz um contrato de adesão, porque é contrato de adesão, com um plano de saúde, quando você vai utilizar, você vai e chega naquele hospital, a rede está descredenciada. E teve isso agora com uma amiga nossa. Ocorreu com a minha mãe há pouco tempo. Ela comentou isso. Ela falou assim, nós fomos para o hospital. Não, já está descredenciado. Tivemos que ir para um outro hospital que a gente não conhecia nada. Sim, e nesse meio tempo você perde a vida da pessoa, porque a pessoa que está passando mal, principalmente, ela precisa de urgência. E estando em urgência e emergência, aquele local que você foi, os primeiros socorros têm que ser prestados. Só que isso não acontece. Ele simplesmente fala, essa carteirinha aqui, não serve. E aí te deleta. Então, coloco como número 1 da lista a questão da saúde. Porque sem saúde é nosso bem maior. E a pessoa não existe. E você sabe que assim, o nosso sistema é bom, sistema de saúde, só que assim, os recursos que estão voltados para o sistema de saúde têm que ser ampliados. E principalmente visto para as pessoas idosas, porque cada vez a gente tem duplicado o número de idosos. A nossa pirâmide de faixa etária, ela modificou, Lani. Ela lá em cima, ela está largando. Por quê? Caiu... Ela está virando de cabeça. Né? Ela está aumentando, ela está largando. Foi capa do jornal o Globo essa semana. E embaixo, o nascimento está bem baixo. Bem pequeno. E então você vê o que está sendo feito de políticas para isso. O que está acontecendo para ajudar essa pessoa idosa. Então, e nada mais do que você está falando com um momento que a gente está precisando disso. Sim. É um momento sério de política, que a gente precisa analisar claramente o que estão ofertando. Exatamente. Né? E ela não está falando de política, ela está falando de situações jurídicas que ela está ali vivenciando. Mas é um alerta para a gente, que vai estar daqui a pouco, numa urna, saber escolher
quem vai cuidar de certas coisas. Exatamente. E tem pessoas que, nesse período, né, enfatizando, gostam de abraçar certas causas e colocam a causa da pessoa idosa como uma bandeira que, na verdade, a gente sabe que nada vai acontecer. Nem viu a pessoa idosa, não conhece a pessoa idosa, não conhece seu universo e daqui a pouco não vai fazer nada. Você me lembrou muito aquela época passada, gente, eu espero que seja passado, né, que pegava aquelas participações políticas, aí pegava a criancinha com o narizinho escorrendo, que era aquela que tirava boa foto. Então, acho que a gente tem que prestar muita atenção nisso. Muita atenção. Vamos falar agora um pouquinho do que como você é uma mulher que já viveu fora, né, tem toda essa relação próxima, principalmente com a Itália, né, pela tua segunda nação. Você acha que o Brasil é um país etarista? E dentro desse conceito, achando, como a gente poderia combater esse etarismo social? Vou falar para você, Lani, que o Brasil é altamente etarista. O etarismo é uma pauta que até várias artistas agora abraçaram, né, como uma questão social para dar ou criar programas, etc. A mim não me interessa qual foi o objetivo, mas estão dando luzes a falar sobre esse. E sim, você encontra isso nas filas. Eu quero deixar aqui também uma questão muito importante, que é a lei da superprioridade 80+. Minha mãe é uma das percussoras da Musa, né? Eu sempre e eu lidero muito esse movimento. Por quê? A gente, como a faixa etária foi a partir de 60 anos, então a gente tem hoje muita gente idosa. E se você for colocar uma pessoa idosa de 60 anos e uma de 80 e 90, vamos combinar. Tem diferença, 20 anos ou 30 anos a mais tem muita diferença. A pessoa é muito diferente. Então, é uma coisa que a gente luta quando eu encontro com as pessoas que são formadoras de opinião, tipo, tive com o presidente da ACERJ, encontrei com ele, doutor, a plaquinha, tem que ter lá no supermercado. Mas o que a gente também se depara? Com pessoas idosas rivalizadas dentro da fila, porque ela acha que a de 60 não quer deixar passar de 80. Gente, pelo amor de Deus, é princípio de educação e de cultura. Então, se a lei assegura, eles têm que passar. Então, vamos deixar esse registro para que a lei da superprioridade seja cada vez mais difundida, que é pouco conhecida, até pelos próprios idosos com mais de 80 anos. É mesmo. Você está falando, gente, vivenciar, né? É o que eu falei. Está sendo uma oportunidade que Deus está me dando de eu conviver, né, com os meus pais, apesar de estar sempre junto. Essa transformação a gente sente nesse momento, né? Da necessidade, então, o andar mais lento, o falar de uma maneira. Às vezes você quer andar um pouco, mas já dói aqui, já dói ali. Então você começa a vivenciar o ismo, né? A reumatismo, a artrite, a artrose, aquela questão. Tudo. E aí, o que ela está falando, outro dia me deparei, né? Eu levo ele no hospital, e aí no hospital público, e ali chegamos lá, né? Meu pai, segunda-feira passada, fez 90 anos. E é engraçado que estava lá... Parabéns para o senhor, tá? Não conheço, mas ó, um beijo no seu coração. Pai. Olha, já está convidado para o nosso chá das 5 na comissão, já falei com a Lani, para depois eu vou estar entrevistando, porque nós trazemos, sim, a realidade do que é a pessoa idosa. A gente mostra, eu criei esse programa, e então, assim... A gente conversa com ele, quer ouvir, porque a pessoa idosa ela quer só ser ouvida. Às vezes ela quer um ouvido, ela quer contar aquela história do passado dela. Então, é o saber ouvir e ter escutatória, né? Exatamente. Tem aquela escuta que você tem ativa, sabe? Acolhedora, sem que seja aquilo que a gente quer ouvir, sem deixar ele falar, que é o que ela está comentando. Mas ela me lembrou exatamente isso. Eu cheguei lá na fila, e aí tinha um horário, né? A partir de 12:30, eu cheguei lá, né, com ele. E aí, gente, todos eram idosos. E aí todos estavam entre... Não, mas eu cheguei primeiro, mas eu sou mais idoso. Mas... Aí eu parei e falei, meu Deus. Só que quando eu levo meu pai, eu já levo ele com toda a distribuição. Claro. Já alimentado. A gente já sabe, leva a merendeira. Merendeira, né? Tudo que for necessário. Porque a gente sabe que pode precisar. Que pode precisar. E aí, eu estava vendo, falei assim, meu Deus, realmente todos são idosos. E todos têm o desejo de ser atendido na prioridade. Sim. Só que aí... Os médicos ainda, eu acho que tem uma coisa que você falou logo no início, exatamente essa preparação das pessoas poderem começar a conviver, né? Que você fala do estudo como tipo em Harvard, das pessoas saberem e terem essa empatia, na verdade, esse acolhimento, porque
tinha médicos ali que estavam meio sem saber como organizar isso. Gerenciar gerenciar situação. essa situação. Porque todos estavam ali com idades idosas, então a gente está falando de 89, 90, 90, e todos estavam com necessidades, né, mais sérias, menos sérias. Mas aí é casuístico, né? Tem que ser avaliado pelo próprio médico qual é fazer uma interpretação a quem dar essa preferência. Porque dentro, salvo a urgência, se tiver pessoas de 80 anos, elas vão ter que ser atendidas, sim. À frente daquelas que estão com menos idade, se tiver com casos, vamos dizer, parecidos. Exatamente. Talvez. Porque eles têm, às vezes não aguentam, porque ficam cansados, às vezes são diabéticos, precisam, no caso que a gente leva, porque a gente sabe que um diabético eles descompensa, precisa de uma alimentação, tem que ter água, e nem certos locais são providos. Às vezes você não tem acesso próximo, você não pode se distanciar daquela pessoa, se você está dando assistência, até porque você que é responsável, você responde. Então, nós que somos filhos, que tomamos conta dos nossos pais, a gente tem uma responsabilidade civil também. Com certeza. Porque a gente está tomando conta de uma vida. Até podem ter autonomia, mas a gente tem que saber o que é melhor para ele, como prover, onde levar, se aquele hospital é o melhor. No momento de uma urgência, uma emergência, você está ali, você tem que estar ao lado, você não pode jamais abandoná-lo. Porque se você abandona um idoso, você está incorrendo em crime. E é um crime, e tanto se for patrimonial, se você fizer violência, é crime penal, tá, gente? Tem uma pena para isso. Olha como é importante, hein? Às vezes as pessoas passam, não, mas ele, como ela usou o termo, mas ele está lúcido, ele resolve. Não, dependendo, você está ali ainda como passa a ser o responsável. Sim, porque a pessoa, ele tem ele tem a lucidez e autonomia, mas às vezes não tem o discernimento necessário de saber no processo de senilidade, qual é a ação justa a tomar naquele momento. Isso. Quando o idoso fala, não quero tomar um remédio, mas você vai falar, mãe, a senhora é hipertensa, a senhora não tomar um remédio, quando a senhora dorme, a sua pressão ela aumenta dormindo. Então, você tem que trazer um argumento e fazer ela entender a necessidade de ela estar ministrando aquele... sem ser aquela filha também que vai dizer, não, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Não. Que aí você vai começar a castigar. Isso a gente... Não, o idoso ele tem que exercer sua autonomia, porque é um ser vivente, gente. Não quer dizer porque ele passou para entre aspas, a velhice, que ele vai ser uma pessoa que ele vai ser comandado como um robozinho e jamais infantilizar. Isso a psicanálise também fala, infantilizar a pessoa idosa. A gente não quer... Criança é criança e pessoa idosa é pessoa idosa. Cada um na sua classe. Então, cada um com as suas perspectivas, com os seus paradigmas. Então, cada um no seu quadradinho. Com toda a sua experiência, Patrícia, como é que você poderia falar para a gente sobre o que seria um envelhecimento saudável? Envelhecimento saudável. Primeiro, cuidar da sua saúde. De forma, assim, você já nem precisa chegar aos 60 anos. Quando você já tiver 50 anos, você já começa, ter aquele hábito de fazer exames, mesmo que você não tenha um plano de saúde, procura as clínicas de família, você faz seus check-up periódicos para você estar vendo se seu organismo está... Eu acho que isso é primeiro fundamental. Por quê? Para que você tenha autonomia na sua velhice. Porque isso já é estudado, gente. Daqui a alguns anos, não vai existir cuidadores para todas as pessoas idosas que existem. A UERJ é um polo, que eu conheço o pessoal de lá, estou sempre com o pessoal da UNAT, de formar... Eu, particularmente, nesse momento, estou fazendo 2 cursos da UERJ. Fiz o de gerontologia e geriatria, de envelhecimento, e agora estou fazendo de cuidados paliativos e de cuidadora de idosos, que eu também, de pessoa idosa, que eu já tenho lá pela Fundação Oswaldo Cruz. Mas saber é libertador. Então, às vezes, até um pequeno insight que você ouve na aula, você salva uma vida. É isso aí. Então, assim, saber nunca é uma busca constante. É o life learning que a gente faz, né, para poder a gente estar habitualmente estudando, e isso faz bem também para a mente, porque se você estudar, colocando como segundo questão, né, na lista de envelhecimento saudável, se exercitar. Você tem que fazer qualquer tipo de movimentação, mesmo que você tenha uma restrição, um problema no joelho, você vai procurar alguma coisa e manter seu corpo ativo. Porque o corpo e a mente estando ativo, você praticar leitura, palavras cruzadas, uma meditação, um alongamento que seja, isso tudo vai ser importante, porque isso vai te dar dentro de você um fortalecimento de paz
como pessoa e como físico. Você tem que estar a mente e o corpo fortalecido para você poder estar em busca de um envelhecimento saudável. E também conviver em grupos. Você não pode isolar. Você pessoa idosa, você tem que conversar, você precisa ir para o shopping, como minha mãe adora ir para o shopping, vir aqui para o shopping, passear, e você precisa conversar, que seja com o seu filho, porque a gente fala muito da intergeracionalidade, que é o encontro de gerações. Das gerações. Em setembro, se Deus quiser, ou em outubro, vou estar promovendo, junto com a FRJ, encontro de gerações, ontem, hoje e amanhã. Nossa, vai ser para mostrar a interface do jovem com a pessoa idosa. Por quê? O jovem precisa da pessoa idosa para adquirir a sua sabedoria e experiência. E a pessoa idosa precisa do jovem para aprender. Aprender o quê? Sobre o novo mundo que foi apresentado a ele, principalmente na pandemia. Porque a pessoa idosa não tem letramento digital. Ela está tentando. Então, ela se sentiu num vácuo, onde apresentou-se o mundo digital. Para falar com o neto, foi para o WhatsApp, na época da pandemia. Por quê? Porque nós, filhos, tivemos que fazer? Trancar todos os nossos queridinhos dentro de casa, sem vacina, sem nada, e o coração na mão. E só pedindo a Deus para proteger. Até que chegasse a vacina e a gente pudesse imunizá-los. Então, assim, e aí eles tiveram que aprender a fazer uma chamada por WhatsApp. Exemplo, minha mãe, eu dei de presente na pandemia. Então, um telefone. Celular com WhatsApp para desenvolver. Então, falar. Então, como é importante. Então, eu deixo o registro aí para vocês que são netos, bisnetos. Percam tempo, ensina para sua avó, ensina para o seu avô. Olha, aperta esse botãozinho, desenha, aperta. Eles aprendem, tá? Porque eles têm muita boa vontade. Então, a maioria que eu convivo aprende. Eles não gostam do Pix. Pix, eles têm... Não, tem aí a gente, com todo respeito ao Pix, mas eles não gostam porque tem medo. Medo por quê? Porque só ouvem golpes. Exatamente, só tem golpe, até a gente. A gente fica, entendeu? Meio temeroso. Então, é essa questão. Vamos respeitar, mas assim, quem puder, insira um pouco no universo digital, para que eles não sejam analfabetos digitais. Exatamente. Mas a gente já vai falar um pouquinho de tecnologia mais no finalzinho, que eu deixei uma perguntinha para ela. Mas eu queria que você falasse um pouquinho agora, como é que, né, dentro dessa experiência, dessa convivência, dessa busca por divulgar essas informações, como é que vocês estão pensando um pouco mais que, na verdade, eu tenho uma percepção de um aumento muito grande de violência, maus tratos, abuso nessa população, né, nas pessoas idosas. Como é que vocês veem essa atuação? Juridicamente, os advogados estão preparados para trabalhar? Vocês atuam nessa divulgação da gente atentar para esses problemas, ao mesmo tempo treinar, talvez colocar à disposição dos novos advogados ferramentas para que eles possam também atuar com mais ênfase nessas áreas? Ótimo. Como eu falei anteriormente, lancei agora no dia que foi aniversário da Maria da Penha, essa campanha contra a violência contra a mulher idosa. Então, por quê? Os índices são alarmantes, que chegam de crimes contra as pessoas idosas, de todo, como eu já repeti, físico, patrimonial, moral, e o que quer que seja. Então, a gente tem que conscientizar, e os advogados têm que se preparar, eles têm que estudar, eles têm que estar atentos, ter um ouvido também de sensibilidade quando chegar uma pessoa idosa, porque para a pessoa idosa chegar e fazer uma denúncia dessa, é uma coisa muito séria, porque principalmente vai envolver uma pessoa da sua confiança, pode ser um familiar ou uma pessoa que esteja próxima. Ou então você, essa pessoa que não faça, se você é um parente ou um vizinho que veja qualquer ato de violência, é seu dever moral fazer essa denúncia. Você tem o Disque 100, aqui no Rio você tem o Disque 127, que é do Ministério Público. Por quê? Se você fizer essa denúncia, os promotores vão averiguar e vão tomar as medidas cabíveis. Porque é uma coisa muito... Aquela pessoa não sabe se defender, gente. Ela se torna uma pessoa vulnerável. Fragilizada, né? Fragilizada. Totalmente. Não quer dizer que todo idoso é vulnerável, mas a situação o fragiliza. A situação da violência, a situação dos maus tratos existe sim. A gente sabe de casos de netos que são portadores de droga, que se usurpam do dinheiro de avós, de pais idosos para consumo de droga, e depois fazem maltratos, batem a pessoa... Até matam, né? E matam. A gente sabe de crimes, muitos crimes têm acontecido com a pessoa idosa. Não quer dizer que o homem também não sofra. Só que, como eu coloquei aquela atenuante que
a maior percentual são de mulheres. E também pela nossa sociedade, que é uma sociedade bem machista, né? Então, a gente sabe que, assim, isso já não vem de agora. As mulheres também, a questão do feminicídio é uma questão muito séria. A gente sabe que a lei da Maria da Penha agora foram 18 anos. Desde a época dela já acontecia esse tipo de crime. Então, é um trabalho nosso, social, de conscientizar, e da advocacia, que os juristas também fiquem empenhados na defesa dessa pessoa idosa, mas não ter uma escuta cuidadosa, porque você vai estar ouvindo aquela pessoa lhe contar de uma coisa que para ela é muito dolorosa. Ela vai abrir uma caixinha de Pandora que dói para ela fazer. Que dói e vai estar expressando sentimentos, e não são sentimentos bons. Porque os sentimentos bons é quando a gente vê um idoso bem tratado, a gente vê uma pessoa idosa que está passeando, está com 82, está com 85, está passeando com a sua filha aqui no shopping, vai comer pizza, e vai na loja, e vai ali ver uma novidade. A gente quer isso, que é uma pessoa empoderada, interativa, não aquela pessoa que fica em casa sozinha, esquecida, só vendo TV, e na maioria das vezes só passa coisa que são... Que deixa eles cada vez mais para baixo. Mais depressivos. Mais medrosos. Sim, medrosos, intimidados. Então, exatamente. Aí comem por compulsão, porque não tem, aí não recebem, esquecem, as pessoas esquecem que todo mundo é ocupado, gente. Eu sou ocupada, ela é ocupada, mas a gente abre espaço da nossa vida para dedicar a uma pessoa que nos criou. Então, isso é um ato de amor, é um ato de devoção, é muito lindo. E a gente está plantando sementes do nosso amanhã, porque amanhã somos nós que iremos para esse caminho. Exatamente. Então, eu acho que na vida, isso é uma questão até bíblica, né? Você precisa longanimidade semeia para colher. Então, preste atenção do que você está semeando, porque é o que você vai colher. Com certeza. Gente, mas olha... É muita coisa para a gente falar com essa mulher. E essa mulher tem muito conteúdo para compartilhar conosco, né? Essa doutora é maravilhosa. Mas aí eu queria só voltar num dos pontos que a gente falou da tecnologia, que me chamou muita atenção, exatamente nessa caminhar, né, com os meus pais. Eu vi ali que tudo a gente tem da tecnologia. Então, você tem a tecnologia, a inovação, é maravilhoso. E a gente está vendo serviços muito automatizados. Então, vamos lá, vamos dentro do banco. Mas agora é isso, é aquilo. Você vai para o próprio governo para ter acesso a algumas coisas, o GovBR. Meu INSS. Exatamente. Aí eu falo assim, gente, para eles é muito difícil. Tem situações que o governo fala, não, está disponível, você é só entrar em aplicativo. O que é app? Que eu falei para ela, minha mãe, eu dei para ela um celular. Quando foi na pandemia, a gente fez meu filho, até que foi que ensinou mesmo, porque ele tinha muito mais paciência, entendimento ali, com calma com ela. A gente brincava que ele era o professor dela. E aí ela foi mexer. Só que ela não sabe o que é app, ela não sabe o que é aplicativo. E aí ela ainda vai ao banco receber o dinheirinho dela. E aí depende... Eles adoram isso. Exatamente. Eu falei sobre isso, por isso que eles são muito reféns de assaltos, porque eles gostam de ir lá pegar. E aí o que está acontecendo? Bancos estão fechando agências estão jogando digital. Eles para outro local. E aí minha mãe tem que chegar lá, aquele gerente que conhecia, entendia, e era uma pessoa, já não é mais. Gente, como é que a gente está indo para isso, um ponto excelente que a senhora abordou, Lani, e um ponto que eu sinto muito isso, porque isso a gente conseguiu derrubar um pouco. A questão, por exemplo, do QR Code no restaurante. Você vai, o garçom te servia, está na mesa. Gente, ela não sabe como utiliza aquele QR Code. Até às vezes eu ou ela, a gente tem dificuldade. Se você estiver sem o celular, você não come? Não vai comer. Não vai comer? Exatamente. Então, a mesma coisa é os apps. Ótimo, eu sou muito a favor da tecnologia, mas a gente tem que fazer parênteses. Então, você tem que ter o plano A e o plano B. E se a gente sabe que a gente tem um público que é reduzido, que ele tem analfabetismo digital, você tem que, por obrigação, que está até no Código Consumidor e também lá na Constituição, você tem que assegurar a essa pessoa um acesso. E essa questão de só colocar de forma digital, você está negando o acesso a essa pessoa. Por quê? Ela não é obrigada a saber manusear o aplicativo do gov.br, a senha tal. Você imagina uma pessoa com 80 e poucos anos lembrar essas senhas todas. Então, você tem que entrar lá, aí...
diante disso que vem as fraudes. Aí depois o meu INSS, aí se você quer no banco, hoje o banco tem que ser digital, você tem que entrar e se o banco estiver instável para pagar uma conta, a pessoa idosa não recebe, porque não chega mais conta. Não chega, não chega. Eu que tenho que receber. Então você tem que pegar no teu e-mail, que a pessoa não tem um e-mail, a pessoa idosa não tem um e-mail, aí você tem que digitar aquele código, ou ler, que nunca lê também, né? A gente sabe disso, vamos falar a verdade. E aí ela fica o quê? Com as contas, aí fica, ou minha filha e quem não tem a filha para falar minha filha, ou meu filho, e quem não tem o neto. Aí a pessoa se vê o quê? Vai ter que pedir para o vizinho. E nessas vezes uma pessoa usa da boa vontade dela e não paga a conta. Exatamente. Ou então tem que ir na loja e falar, não, eu vim aqui para pagar. Minha mãe de uma vez aconteceu isso. Eu falei, mas você demorou tanto na rua. Ah, minha filha, porque eu fui pedir lá e a menina falou que eu tinha que ficar esperando para tirar a conta lá digital. Eu falei, mãe, mas eu posso tirar para você. Só que é exatamente isso. Quanto mais, né, Patrícia, eu acho que isso que é muito importante a gente fixar. Com certeza. A gente está tirando a autonomia dessa pessoa. Minha mãe fala, minha filha, mas tudo é você, tudo está em cima de você. Só que eles está cada vez mais fragilizados, e eles vão ficando, eles vão se sentindo incapazes. A gente não quer isso, porque você está dando essa alta tecnologia voltada para eles, está dando um atestado de incapacidade. Por quê? Eles se acham que eu não sei fazer aquilo, então não sei fazer mais nada. Só sabe cozinhar, às vezes, quando pode, ainda fazer uma comidinha. Então, aí, os afazeres domésticos. Por quê? Antigamente, a mulher ela foi acostumada assim, principalmente da geração mais antiga. O marido era o que ia para o trabalho, o provedor, e ela era dona de casa, criava os filhos e formava a família. E agora o que acontece? Agora ela ficou naquela questão em casa, que não sabe como pagar uma conta. Às vezes até tem o dinheirinho para pagar, mas não sabe como viabilizar aquele pagamento. Exatamente. E aí vai depender, mais uma vez, do que ela está chamando a atenção. Depender de pessoas que muitas vezes não são da família, e aí a gente vai ter que contar que sejam pessoas de boa índole. Sim. E, infelizmente, a gente sabe que a boa índole não está na face. Exatamente. Né? Então, está ali na oportunidade gerada que se está vendo. Exatamente. Tem um senhor que está me pedindo ajuda, não tem ninguém. Eu vou ali, como ela falou, ao ponto de repente, se pedir empréstimo e a pessoa não saber, chegar no dia do salário, não ter nem condições de receber. E os telefonemas? Como é que eles têm acesso ao banco de dados, de saber que aquela pessoa é pensionista, e eles ficarem ligando para a casa das pessoas, que são dados sensíveis. Hoje, dados sensíveis são os dados, né? São o novo petróleo, vale mais do que dinheiro. Quem é que forma esses bancos de dados? Quem é que vende esses bancos de dados das pessoas idosas? Isso tudo, gente, é uma coisa muito séria, mas que contribui para quê? Para que ocorram crimes financeiros de todos os tipos. Então, nós temos que ficar muito atentos e, cada vez mais, falar para as pessoas idosas. Não falem com pessoas estranhas, não dê sua senha para pessoas estranhas. Não conta a sua vida, porque eles gostam de contar. Vê uma pessoa na sua casa para prestar um serviço, você não comente de como é a sua vida, se você tem rendimento, ou se você é salário, quanto é a sua pensão, etc. que seja. Isso são questões particulares de você. O mundo não é como vocês eram antigamente, que as vizinhas sentavam na porta, conversavam. O mundo mudou. Mudou e muito. Não, gente, é muito engraçado ela falando, né? E assim, eu vivenciei muita coisa que ela falou. Essa questão do banco. Quando meu pai ficou doente, a gente foi no cartório, falei com o advogado, fomos no cartório, preparamos tudo, aí fez a filmagem, tudo direitinho lá, para eu ter a procuração para resolver as coisas dele. Com isso, eu fui aos bancos e fiz a transferência no acesso. Menina, era 5, 6, 7 ligações por dia, falando consignado. Porque ninguém sabia que o telefone que caiu lá, como meu pai não tinha telefone celular, ninguém ligava. Quando eu cadastrei o telefone e passei a ser responsável, entrou o meu telefone celular. Era o dia inteiro ligando, ofertando consignado. Viu? Como é que eles sabiam o seu telefone? Como é que sabiam? E aí eles já ligavam com o nome do meu pai, José. São José da... Eu falei, gente, ao ponto... Às vezes teve um dia que eu fiquei tão estressada que eu desliguei o telefone. Eu falei, não aguento mais. E comecei a botar aquele negócio de procura lá para... O de spam, né? Para detectar se a chamada é suspeita. Outra é você entrar em sites que dizem lá que é para você não receber mais... Mas continuou. Eu sei que passou assim, uns 3, 4 meses, era enxames de ligações. Você imagina uma pessoa idosa, se a pessoa que tem menos idade já fica chateada e se sente sobre... Você imagina que isso se torna um tormento, né? Um tormento. É um absurdo. Gente, está chegando ao fim. Olha só, não dá vontade de parar. É muita coisa boa para a gente saber, aprender. É um assunto apaixonante. E o que ela fala é um assunto que
não do outro, é nosso. É nosso. Porque nós, como ela colocou, nós estamos pavilhando um caminho, porque nós vamos chegar lá. É o nosso amanhã. E então, eu quero te agradecer muito pela nossa conversa, por ter vindo, foi maravilhoso. E já quero deixar espaço aqui para você. A hora que você fala, Lani, tem um projeto aqui, quero ir conversar, falar desse projeto, vem, porque é muito importante a gente conhecer, compartilhar esse teu conhecimento. E a gente sente nos teus olhos essa paixão. Né? E eu acho que é isso que falta em muita gente. Não é aquilo que aquilo pode dar para a gente, mas é a paixão sobre aquilo que a gente está fazendo. Né? E a gente conversou um pouquinho antes, né? Ela viveu isso com a família, com o pai, e tem, graças a Deus, a mãe para ela estar ali vivenciando. Com certeza. Eu vivi, beijo para você, mamãe. Eu vivi bastante coisa, né? Por mais que eu sempre fui presente na vida dos meus pais, eu me deparei, né, com a necessidade de toda essa preocupação que ela falou quando meu pai ficou doente, que aí eu tomei realmente a rédea da casa, a forma de viver as coisas, as necessidades. Então, sabe, doutora Patrícia, eu quero agradecer todo esse empenho, né, toda essa ideia dessa comissão, porque talvez as pessoas ainda não tenham ideia da relevância que é isso. Porque às vezes as pessoas podem achar aquilo que a gente comentou. Ah, mas é só para ter um status. Não. Não, comunicar, jamais. É informação, é ter pessoas que estão com, sabe, com a escutativa ali para cada necessidade. É muito importante. E a gente sabe que o Brasil está caminhando, né, daqui a 2070 nós seremos um país velho. Exatamente. Então a gente precisa, como ela falou, que tem já dados, que daqui a pouco a gente não vai ter cuidador para cuidar de todos os idosos. Não. Então a gente precisa muito ter essa atenção. Se despeça, deixa aí os contatos, tudo que a gente precisar para te achar e tenha certeza que teu espaço vai estar sempre aqui. Primeiramente, eu quero agradecer imensamente a essa pessoa que me convidou. Foi uma coisa muito rápida. Vou falar que essa semana tem sido uma semana de contemplação. Tenho recebido ótimas... e esse foi um presente, de ter a voz, estar aqui falando da pessoa idosa. Agradeço demais também a associação a qual pertenço, a Associação Brasileira de Advogados, a ABA. A minha comissão, sabe que todas as minhas colegas, como ela falou, é um propósito, foi criada com muito amor. São 60 dias de muita atuação, são posts de convidados, montar a pauta, a gente trabalha com a comunicação, a gente sabe que não é uma simples... Não é fácil. Existe todo um backstage por trás da preparação, mas é feito com amor. E vamos muito, porque onde a pessoa idosa estiver precisando, eu vou estar. E vou estar abrindo sempre meu espaço de voz para cada vez mais poder ampliar e jamais subtrair. É o que eu sempre falo. A gente vai ampliar cada vez mais. E deixo um recadinho para você que é filho. Cuide, sim, do seu pai, da sua mãe. É uma honra você ter uma dádiva de poder cuidá-lo dele na sua fase da velhice, porque um dia você vai para lá. Então, beijo no coração, hashtag Lani Menezes, conversa com Lani Menezes. E me sigam lá, Aba Nacional Pessoa Idosa. Tchau, tchau. Gente, tchau, obrigada. Tchau, beijo, tchau. Tchau. Beijo, tchau.